Olá, boa noite para todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso momento de estudos, para a nossa live de estudo. Hoje será o último estudo da série O Mistério da Profecia. Mas isso não quer dizer que hoje será a nossa última live de domingo à noite. Não se preocupem, domingo que vem terá mais. Teremos aí surpresas, então fique atento, siga aqui as nossas redes sociais e surpresas estão por vir para os nossos momentos de estudo da palavra aos domingos à noite. Nós teremos assim estudos mais específicos, estudos mais profundos, de temas que são relevantes e que até geram dúvidas, e também para responder muitas das dúvidas e questões que alguns de vocês levantaram durante esta série que tivemos aqui, que não deu tempo para responder. Então nós estaremos respondendo nos próximos domingos, com estudos mais profundos. Então você esteja aí conectado conosco, esteja compartilhando, esteja convidando outras pessoas aí para estarem aqui junto conosco. Aí eu quero dar um abraço para aqueles que já estão conectados, eu viro aqui porque é para poder ver o outro computador, tá bom? Então, quero dar uma boa noite aqui a Flávia, a Rose, ao Paulo, Paulo lá do Espírito Santo Pinhal, um abraço, Paulo. Também aqui a Marcela, ao Ed, uma boa noite aí para todos vocês. A live está dando umas travadinhas, porque a internet hoje não está muito boa, não sei porquê, ela está tendo uma oscilação muito grande, então às vezes dá umas travadinhas, problema com a internet, acontece, é muita live ao mesmo tempo, então dá congestionamento, assim como no trânsito, a internet também tem congestionamento. E hoje, como é o nosso último tema, nós veremos sobre o que a Bíblia nos apresenta, qual a perspectiva bíblica sobre a vida que teremos no céu. O que a Bíblia nos diz assim como prenúncio, como degustação daquilo que nós viveremos lá no céu. Então, é um momento muito importante, é um estudo muito essencial, e por isso, nesse momento, eu quero fazer uma oração para iniciarmos o estudo dessa noite. Então ore aí junto conosco e vamos pedir a iluminação do Espírito Santo sobre um tema muito especial. Então ore junto comigo. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti pelo carinho e pela atenção e pela forma como o Senhor tem nos conduzido, pela forma como o Senhor nos direcionou no estudo da Tua Palavra durante esses 20 domingos. Que o Senhor continue conosco, pedimos a Tua iluminação nesse momento e que possamos aprender mais das maravilhas da Tua Santa Escritura. Isso aqui pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O tema de hoje é o melhor vem depois. Depois do quê? Depois desse mundo de pecado, depois que Cristo retornar, depois que for resolvido todo esse problema do pecado, aí sim o melhor chegará. É por isso que o tema é o melhor vem depois. Então, nesse estudo será abordado a recompensa dos salvos no mundo que virá, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Mas há muitas outras maravilhas nesse novo mundo, como viver com o Senhor Jesus e na comunhão com os salvos. E esse mundo perfeito é real e ele nos espera. E essa será, portanto, a melhor parte de toda a nossa história, de todo o nosso viver. Então, o melhor vem depois. Vamos voltar mais uma vez para a temática do povo egípcio. Entender um pouquinho o que é que o Egito pode nos ensinar mais uma vez. Bom, lá no Vale dos Reis, no sul do Egito, foram encontrados muitos faraós sepultados, muitas tumbas de faraó.
E em 1923, Howard Carter fez um importante achado na arqueologia, porque ele encontrou um dos maiores tesouros dos tempos dos faraós, o tesouro de Tutankhamon. E nessa tumba desse faraó, ele encontrou milhares de objetos feitos de ouro. A própria tumba, né, que aqui está representado pela imagem, hoje se encontra em exposição. Então, o sarcófago do faraó, ele tinha 3 compartimentos, e o terceiro compartimento era todo de ouro maciço. Você imagina um sarcófago de 120 quilos de ouro maciço? As riquezas que foram encontradas na tumba de Tutankhamon é imensurável, não tem como colocar no papel dos números. Mas o tesouro que Deus tem a oferecer a mim e a você é muito maior do que os tesouros que foram encontrados nas tumbas desses faraós. É muito mais incalculável aquilo que Deus tem a oferecer do que as coisas que nós podemos juntar nessa terra. E veja, as riquezas que nós temos aqui nos servem de vislumbre daquilo que Deus tem a oferecer. Imagine uma cidade que tem a extensão do estado de São Paulo, uma cidade que tem a extensão do estado de São Paulo em sua altura, largura e profundidade. Um quadrado perfeito, um cubo perfeito, com as dimensões do estado, não é da cidade, é do estado de São Paulo. Especula-se que com essas medidas e fazendo aquele censo, né, de quantidade de pessoas por metro quadrado, com essas dimensões é possível que dê suporte para mais de 30, 40 bilhões de pessoas morarem nessa cidade. Aí a primeira pergunta que eu faço é: será que no novo céu e na nova terra tem espaço para toda a humanidade? Com certeza que sim. Deus preparou um lugar para mim, para você, que pode abrigar toda a humanidade. Mas é necessário aceitar viver com Jesus para habitar nessa nova terra. E a Bíblia, né, o profeta, o apóstolo João, tenta nos descrever, né, com palavras humanas aquilo que foi feito por mãos divinas. Então imagine uma cidade toda de ouro, com ruas de cristal, onde os seus alicerces são de jaspe, zafira, ágata, esmeralda. Não dá para imaginar. Os filmes de ficção, com todo o poder computacional, CGI, que pode produzir, não consegue demonstrar a beleza do novo céu e da nova terra. O que eu e você podemos imaginar não chega nem perto da realidade daquilo que Deus preparou para os salvos. E trazendo a aplicação de 1 Coríntios 2,9, Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é maravilhoso. Então pense na beleza mais extravagante, seja nas artes ou até mesmo na natureza. Tudo isso vai parecer de pouco valor quando nós estivermos lá no céu. Quando enxergarmos as maravilhas de Deus. Um dia, nessa glória, reconheceremos a degradação trazida ao mundo pelo pecado. Porque hoje, como vivemos em meio a tanta coisa ruim, em meio a tanta desgraça, em meio a tantas notícias fatais, que o pecado torna o nosso coração, a nossa mente insensível. Veja só essa semana, além da tragédia da pandemia que estamos vivendo, atrocidades. Uma mulher matou sua melhor amiga para roubar o bebê que ainda estava na barriga da mãe.
um ator famoso de Hollywood. Ele faleceu de câncer e ele estava escondendo essa doença. A luta dele já faz quase 4 anos, ninguém sabia. Ele atuava, fazia tudo de maneira escondida para que ninguém soubesse, para que ninguém ficasse preocupado. Então, quando nós olhamos os noticiários, por mais que você não assista filme de terror, seja lá o que for, aqui eu não quero entrar no mérito de quem assiste e quem não assiste, mas independentemente se consumimos ou não obras de ficção que tem violência, morte, seja lá o que for, até mesmo o noticiário, a realidade, tudo isso torna o nosso coração insensível. E quando nós tentamos imaginar como é o céu, parece algo muito distante, algo muito tópico, parece que é impossível de existir diante das desgraças que nós vivenciamos a cada dia. Mas veja, Deus ele prometeu. E aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E essa promessa ela é real. E eu e você hoje devemos desejar receber e viver essa promessa. Nós veremos a beleza muito além do que já vimos e ouvimos. No céu nós teremos uma sensação de paz, segurança e alegria além da compreensão. Porque cada dia é mais difícil conceber o mundo em que habita a justiça. Mas quando Jesus vier, ele vai restaurar nossa mente, nossa alma, ou seja, a nossa vida por completo. Então nós entenderemos a glória da sua justiça em contraste com a horrível depravação do pecado. Somente quando Cristo nos transformar e enxergarmos a beleza da nova criação de Deus, é que nós poderemos dizer com toda certeza, de fato, o pecado não traz recompensa nenhuma. Veja o que João escreveu na primeira carta a João, capítulo 3, verso 2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João, tentando descrever em palavras humanas aquilo que Deus promete, ele tenta fazer uma comparação. Quando ele retornar e nos transformar, nós seremos semelhantes a ele. Um corpo glorificado, um corpo transformado, sem contaminação do pecado. Então, no dia da ressurreição, aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E quando isso acontecer, o corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Nós seremos semelhantes a Deus, a Cristo, em questão de não sermos mais corruptíveis, não estamos mais contaminados pelo pecado. Seremos de fato purificados, glorificados. E então nós teremos a oportunidade de olhar para a face de Deus em toda a sua glória. Em toda a sua formosura, nós poderemos enxergar Jesus, abraçar Jesus. Porque hoje, pelos olhos da fé, nós tentamos imaginar como é Deus. Mas depois que nós formos glorificados, nós poderemos enxergar a total glória de Deus. E então nós não podemos explicar mais se esperamos o que não vemos, mas com paciência nós devemos aguardar. Então, deve ser nítido a nossa compreensão de que esse mundo é real e as pessoas serão reais. Então é verdade que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo com que Deus tem a nos oferecer na vida futura, mas o céu não é um lugar de faz de conta, não é história da carochinha, não é mito como muitos pensam. O céu é uma realidade e tem que ser uma realidade para a nossa vida. Nós não vamos ficar flutuando no espaço, né? Como se não houvesse vida, ou seja lá o que for, sem corpo. Não, nós teremos um corpo, assim como nós possuímos um corpo hoje. Quando Cristo nos transformar, nós teremos um corpo, mas um corpo transformado, glorificado. O céu será habitado por pessoas reais, com o corpo glorificado, restaurado,
à imagem e semelhança de Deus de maneira plena. O lar dos nossos primeiros pais vai se tornar real. O lar que Deus preparou para Adão e Eva e toda a humanidade, mas que infelizmente perdemos esse acesso devido ao pecado, agora nós teremos acesso. Agora nós viveremos de forma eterna. Imagine Adão e Eva caminhando novamente no jardim que eles tiveram que ser expulsos por causa do pecado. Imagine o sentimento de gratidão no coração de Adão e Eva em olhar novamente para Deus, para Cristo, para toda a divindade. Mesmo eles tendo pecado, mas receberão a oportunidade de novamente viver ao lado de Deus na nova terra. Porque um dia o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, ou seja, será algo belo. Quando Jesus voltar, ele chama da sepultura os justos mortos, e agora eles voltam à vida transformados em mortais. Familiares e amigos que antes foram separados por causa da morte, agora se juntam para se encontrar com Cristo. E veja, quando Cristo ele foi ressuscitado, os seus discípulos o reconheceram. Nós também reconheceremos os nossos amigos, nossos familiares em seus corpos glorificados. Porque muitos podem até perguntar, ok, mas quando eu estiver em um corpo sem pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, eu vou reconhecer as outras pessoas? Sim. Cristo foi reconhecido por seus discípulos, nós seremos reconhecidos e iremos reconhecer os nossos amigos, os nossos amados, as pessoas especiais que um dia viveram conosco e que infelizmente a morte acabou nos separando. Mas nós iremos nos reencontrar. Devemos glorificar a Deus, porque esse não é o nosso lar. O mundo que vivemos hoje não é o mundo que Deus deseja para seus filhos viverem. Deus vai transformar essa terra. O lar que Deus deseja que eu e você vivamos é o lar perfeito. Então, agora, nós não devemos focar nesse mundo de hoje. Nós devemos focar naquilo que há por vir. Porque nesse mundo a violência urbana faz vítimas diárias, crianças morrem de câncer. Veja o caso de uma jovem, que sofreu abuso de seu tio, acabou engravidando, teve que fazer todo um processo delicado. E olha o reboliço que deu no Brasil. Isso é o mundo que Deus quer que a gente viva? Não. Esse é um mundo que infelizmente está contaminado pelo pecado. Jovens usam drogas, destroem as suas mentes, os seus corpos. Nós temos desastres naturais. Mas logo, logo, tudo isso será apenas uma mera lembrança de um passado muito distante, quando estivermos lá no céu. Porque algo melhor está nos esperando. E qual é o teu desejo? Você quer desfrutar a vida aqui? Ou você quer desfrutar a vida que Deus tem a te oferecer no novo céu e na nova terra? É necessário uma escolha. Não é possível desfrutar 100% das coisas dessa terra e depois querer desfrutar as coisas lá do céu. Hoje, o nosso maior sonho não é conquistar as coisas dessa terra. É conquistar o céu, que é nos oferecido de forma gratuita. Isso não quer dizer que eu não vou viver aqui. Eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter o meu sustento. Mas o meu coração, o nosso coração não deve estar aqui. Tem que estar lá no céu. Jesus virá para cumprir a sua promessa. Eis que faço novas todas as coisas. Nenhum morador dirá, eu estou doente. Então os olhos serão abertos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os cervos e a língua dos mudos cantará. Toda fraqueza e limitação causadas pelo pecado irá desaparecer. O nosso corpo
será cheio de inesgotável energia, e vitalidade. Eu tenho um amigo, o Ed, ele gosta muito de correr. Mas eu sei que todo corredor tem uma limitação. Eu mesmo, uma vez, nós fomos com ele aqui no Ipiranga. Até falamos, ele pode correr que vamos ficar só caminhando. Agora, Ed, eu tenho certeza que lá no céu eu vou poder correr, acompanhar você e eu não vou me cansar, tá bom? E nem você vai se cansar. Nós teremos energia vital ilimitada. Você já imaginou isso? Então já não haverá também violência nem guerra, e nem vítimas de guerra. Olha o que diz Isaías 1:2, o verso 4. Nações converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação e nem aprenderão mais a guerra. E agora o texto de Isaías 65, verso 21 e 22. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Meus eleitos desfrutarão de tudo das obras das suas próprias mãos. Ou seja, no novo céu e na nova terra, além da capital, além da nova Jerusalém, nós teremos todo um planeta reformado para desbravarmos e construir novos lares. Eu e você, nós poderemos construir a casa dos nossos sonhos, no campo que nós queremos, sem ter briga, sem ter rixa, sem ter problema de pagar IPTU, o imposto, sem ter problema de pagar luz. Nós teremos a nossa casa na capital, mas também nós teremos a oportunidade de construir a nossa casa no campo. Você já imaginou? Hoje muitas pessoas têm dificuldade de ter sua própria casa própria, fica de aluguel e tudo mais. O que Deus nos promete, além de ter uma casa na cidade, nós teremos todo esse planeta transformado, renovado, para desbravarmos mais uma vez, para vermos as maravilhas de Deus de maneira perfeita e construirmos novas casas, novos lares. Nós plantaremos bosques e comeremos o ver aqui. Bom, pessoal, deu uma travadinha.